sexto ano, tudo bem com vocês? Eu tô com muita saudade, quero que comecem logo essas aulas, porque já não dá para ficar longe de vocês, né? Vocês estão com saudade da gente também? Ah, não fala que não estão, não. Estão sim. Eu tenho certeza que vocês estão com saudade dos professores. Gente, hoje nós vamos trabalhar uma revisão de um conteúdo chamado formas nominais. Por que a gente está revisando alguns conteúdos? Nós estamos revisando alguns conteúdos porque são conteúdos muito importantes para vocês, tá? São conteúdos que vão fazer a diferença no sétimo, no oitavo, no nono ano. Então, vocês precisam estar bem embasados em alguns conteúdos, tá? Formas nominais é um conteúdo que entra em verbos e é muito importante. Então, para o aluno que ficou com alguma dúvida, para o aluno que não entendeu direito, para o aluno que entendeu, mas ainda assim faltou alguma coisinha, hoje é o dia, tá? A gente vai rever formas nominais. Vamos lá? Formas nominais do verbo. Quais são? Quando estão sozinhas, as formas nominais do verbo não se relacionam com nenhum tempo e modo verbal. Elas surgem nas orações para desempenhar funções exercidas por nomes, como substantivos, adjetivos e advérbios. Ou seja, o verbo perde o seu valor inicial e passa a receber valor de nome. Gente, cada forma nominal, ela indica algo sobre aquela forma verbal. Tá? Ela ajuda o leitor a entender o significado da frase, da oração, do texto, tá? Já vou mostrar para vocês como é que elas ajudam. Olha só, nós temos três: infinitivo, gerúndio e particípio. O infinitivo é como se fosse o nome do verbo, tá? Verbo amar. Amar está na forma infinitiva. Verbo gostar. Gostar está na forma infinitiva. Então, ele expressa a ação em si. É como se fosse o nome do verbo, tá? Para que serve o infinitivo? Já vou dizer. Eu coloquei aqui, ó, as três formas nominais e alguns exemplos, mas eu vou falar de um por uma, tá? Infinitivo expressa a ação em si: acordar, agradecer, esperar, sorrir, unir. Gerúndio expressa o processo da ação: acordando, agradecendo, esperando, sorrindo, unindo. Particípio expressa o resultado da ação: acordado, agradecido, esperado, sorrido, unido, tá? Calma, calma que a gente vai ver uma por uma. Infinitivo. O infinitivo impessoal, por que impessoal, professora? É esse que a gente está aprendendo agora. Depois, vocês vão aprender que tem um infinitivo pessoal, mas eu não vou falar nele agora, tá? Vamos aprender primeiro o infinitivo impessoal. É o processo verbal sem indicação no tempo, ou seja, o verbo não recebe flexão nenhuma, permanecendo na sua forma original. Além disso, o infinitivo também serve para indicar a qual conjugação o verbo pertence. Todos os verbos pertencem a uma determinada conjugação, tá? É o infinitivo que vai indicar qual é essa conjugação. Na língua portuguesa, nós temos três conjugações: primeira, segunda e terceira. A primeira conjugação diz respeito aos verbos terminados em ar: jogar, levar, amar, rezar, respeitar, etc. A segunda conjugação são verbos terminados em er ou or: vencer, ler, dispor, compor. E a terceira conjugação, verbos terminados em ir: sorrir, partir, dormir, ok? Não temos verbos terminados em ur, tá bom? Então, o infinitivo, ele serve para indicar a conjugação do verbo e para indicar
que é o processo verbal sem tempo nenhum, tá bom? Vamos lá. Deixa eu dar uma alteradinha aqui. Aí, melhorou, né? Gerúndio. Galerinha, o gerúndio é a forma nominal que indica que a ação está acontecendo, está em desenvolvimento. Os verbos que estão no gerúndio terminam em NDO, tá? Dessa forma, é possível saber da duração e da continuidade da ação verbal. Indica uma ação que ainda está em andamento. Exemplo, lendo o livro, reparei que minha memória estava boa. Olha lá, o verbo lendo termina em NDO. Terminou em NDO, o verbo está no gerúndio. Ela estava pagando a conta. De frente para a lareira, via o fogo estalando. Está havendo. Gabriela está se exercitando, tá? Então, verbos terminados em NDO são verbos que estão na forma nominal do gerúndio. Olha lá, ó, tá vendo? Olha lá. Gerúndio, forma nominal do verbo que indica uma ação contínua. Comportando-se bem, pôde viajar nas férias, tá? Gerundismo. Gerundismo é o emprego do gerúndio para indicar ações futuras. Por exemplo, a escola vai estar realizando. Esse gerundismo é considerado um modismo, tá? Ele não é considerado adequado gramaticalmente falando. Ele é considerado um exagero, tá? Mas a gente vê muito esse tipo de escrita por aí, tá bom? Particípio. O que será o particípio? O particípio é uma forma nominal que indica que a ação já foi finalizada ou está relacionada com o passado. Em geral, os verbos que estão no particípio terminam em ado ou ido, tá? Isso a gente está falando dos verbos regulares. Os verbos irregulares são outra categoria, mas a gente não vai ver isso ainda, tá bom? Por enquanto, a gente vai trabalhar os verbos regulares, tá? Que é para vocês assimilarem bem esse conteúdo, tá bom? O particípio permite a formação de tempos verbais compostos. O que é compostos? Quando tem dois verbos. E transmite a ação, a noção de conclusão da ação verbal, ou seja, o estado da ação depois de terminada. Frases com verbos no particípio. Ó, ele já me tinha falado, ó. São dois verbos, tinha falado, então é um tempo verbal composto, tá? O verbo falado está no particípio, termina com ado. Nunca tinha parado para pensar nisso. Olha lá, parado, termina em ado. Não adiantou de nada ter frequentado, tá? Então, os verbos dormido, comido, rezado, lido, jogado, dançado, esses verbos terminados em ado e i são verbos que estão na forma nominal do particípio e indicam que a ação já foi finalizada, ok? Olha, verbos regulares da primeira conjugação. Olha lá, ó. Verbo estudar, como que fica no particípio? Estudado. Trabalhar, trabalhado. Da segunda conjugação, que são os verbos terminados em er ou or. Verbo aprender, fica no particípio aprendido. Entender, entendido. E da terceira conjugação, verbos terminados em ir, no particípio, olha lá, verbo partir fica partido, dividir, dividido, ok? Aqui, mais uma vez, eu coloco alguns exemplos, ó. Modo infinitivo, né? Forma verbal do infinitivo. Julgar, correr, sorrir. Forma nominal do gerúndio, julgando, correndo, sorrindo. Forma nominal do particípio, julgado, corrido, sorrido, tá? Então, a gente tem que lembrar sempre do final, da finalização dessas formas verbais.
Lembrando da forma como ela é escrita no final do verbo, vai ficar mais fácil para você entender quando ela está no infinitivo, quando ela está no gerúndio ou quando ela está no particípio. Então, eu vou falar de novo para que você assimile bem. Infinitivo é a forma verbal que expressa a ação em si, tá? Essa forma nominal, ela também pode indicar a qual conjugação o verbo pertence. O verbo pode pertencer a 3 conjugações: primeira, segunda e terceira. A primeira conjugação são verbos terminados em ar: julgar, correr, sorrir. Opa, desculpa. Julgar, amar, levar, jantar, dançar. É que eu estou lendo aqui e me confundi um pouquinho. Mas vamos lá com calma. Primeira conjugação, verbos terminados em ar, tá bom? Segunda conjugação, verbos terminados em er ou or. Vencer, comer, ler, dispor, compor, repor, tá? Todos os verbos terminados em or, eles derivam do verbo por, tá? Então, eles sempre terminam com por. Dispor, compor, repor, tá? Porque eles derivam do verbo por. E a terceira conjugação do infinitivo, verbos terminados em ir, sorrir, partir, ir, dormir, tá? Então, são verbos terminados em ir, terceira conjugação do infinitivo. O gerúndio traz a finalização do verbo na forma NDO. A forma NDO indica que o verbo está no gerúndio. O gerúndio indica que a ação está acontecendo ou indica continuidade da ação. Então, estão no gerúndio os verbos julgando, correndo, sorrindo, brincando, explicando, lendo, dormindo, tá? São verbos que terminam em NDO e estão indicando continuidade da ação. Esses verbos estão na forma nominal do gerúndio, ok? E, por fim, a terceira forma nominal, o particípio. O particípio indica que a ação verbal já foi finalizada, já acabou, já terminou, tá? Os verbos regulares, que são os verbos que nós estamos estudando agora, nesses verbos, o particípio tem terminação ado ou ido, ok? Então, julgado, corrido, sorrido, enxugado, dormido, lido, rezado. Todos esses verbos com terminação em ado ou ido são verbos que estão na forma nominal do particípio e indicam que a ação foi finalizada. Então, vamos lá. Infinitivo é o próprio verbo, a própria ação em si. Infinitivo é a própria ação em si. Gerúndio, a ação está acontecendo. Há continuidade da ação. Particípio, a ação foi finalizada, tá? Então, se você lembrar dessas informações, o que é que cada uma das formas verbais indica e como é a terminação dos verbos nessas formas verbais, formas nominais, você vai entender e fazer qualquer exercício, tá? Então, não esqueça, o infinitivo termina em ar, er, ir ou or. Os verbos terminam em ar, er, ir ou or. O gerúndio, os verbos terminam em NDO. E no particípio, os verbos terminam em ado ou ido. Ok? Tudo bem, turminha? Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula mais dinâmica, foi uma aula mais rápida, porque a gente já viu esse conteúdo e a gente está revisando, né?
Por que que a gente está revisando? Porque é um conteúdo bastante relevante para que você continue aí a evoluir na gramática, tá bom? Gente, eu espero que vocês fiquem bem, espero que dê tudo certo, espero que vocês tenham entendido a aula, tenham gostado da aula. Um beijo para cada um de vocês. Volto a falar, estou com muita saudade, tá? Espero que termine logo essa quarentena para a gente poder se ver, para a gente poder conversar. E não esqueça, leia o livro Biomas, tá? Porque nós vamos cobrar esse livro na próxima prova. Tá bom, meus amores? Deus abençoe sua vida, fique com ele. Até amanhã. Um beijo.